que um paciente quer do tratamento de fisioterapia? O paciente quer terminar a sua sessão feliz, ele quer estar satisfeito, ele quer estar sem dor. O seu cliente, ele não gostaria de sair de uma clínica sem um atendimento de qualidade. Ele gostaria de sair da sua clínica com produtos a mais. Como é que funciona isso, Marcelo? Assim, ó, agregue valor ao seu atendimento, forneça orientações funcionais preventivas. De quebra, você fala para ele, ó, você ganhou uma avaliação física grátis, postural, daqui um mês para você voltar e fazer o quê? O seu retorno, para dar uma observada como é que você está. Forneça isso para o seu cliente. Ou você desenvolveu um aplicativo que acompanha o seu cliente paciente, seu cliente da fisioterapia, que você vai conseguir fazer com que o seu paciente acesse ali, alimente o seu aplicativo, te dê um retorno de tudo aquilo que você está fazendo e, consequentemente, você criou um canal de comunicação com o seu cliente. E ali você pode postar orientações e pode postar um serviço de manutenção desse atendimento que ele possa fazer em casa. Depois que você já liberou o seu paciente da sua clínica, ou seja, tudo isso é plus, tudo isso é qualidade de atendimento. E ali você está fazendo o quê? Você está agregando valor que só poderia ser comprado aonde? Em você. Nenhum fisioterapeuta faz isso. Difícil você ver um fisioterapeuta que oferece um plus de atendimento. Difícil você ver um fisioterapeuta que oferece um pacote para que o paciente leve além daquilo que ele está querendo. Então olha só, isso agrega valor em você profissional. Consequentemente você tem um paciente, um cliente muito mais feliz e satisfeito. E é isso que a gente quer, é isso que a gente espera quando a gente busca o quê? Fidelização dos nossos pacientes, dos nossos clientes. A gente quer que sempre seja o quê? Passado de boca em boca que nós temos qualidade, que nós sejamos vendidos com muito mais facilidade do que ter que estar lá simplesmente sendo um executor insatisfeito. Então você pode agregar muito valor dentro dessas ações e a partir daí já começar a gerar o quê? Valor, uma sessão mais cara, um pacote de sessões aonde ele leva muito mais do que ele estava esperando. Então você está ofertando mais para o seu cliente. Ofertar mais significa que você agregou valor aonde? Dentro do coraçãozinho do seu cliente. Então é importante você saber que você precisa agregar valor através dessas ações. Primeiro, você precisa agregar valor econômico. Depois você tem que agregar valor funcional. E terceiro, valor psicológico. Como é que é isso, Marcelo? O valor econômico, ele se refere ao valor vinculado ao preço que você está cobrando, à quantidade de serviço que você está ofertando. O valor funcional é o valor que agrega o quê? As especificações funcionais ao seu paciente-cliente. E o valor psicológico são as características e benefícios do seu serviço-produto que você proporcionou para onde? Para aquele indivíduo que você estava atendendo. Certo? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais de como isso funciona. Primeira coisa, você precisa ser autoridade, você tem que conhecer o seu produto, serviço. Se você tem uma especialidade, você tem que dominar isso. Então, para vender qualquer que seja o serviço, produto que você tenha, uma clínica de fisioterapia, o seu serviço de fisioterapia autônomo, no seu consultório, a sua técnica, você é um osteopata, você trabalha com dermatofuncional, qualquer que seja o serviço de fisioterapia que você vai trabalhar, é essencial que você conheça todos os detalhes relacionados ao seu serviço ou produto. Você tem que saber todas as especificações, as características, todos os itens que compõem a gama de situações que ele vai vivenciar como paciente cliente, ou seja, você tem que ter um método. Você tem que ter um método para que isso seja vendido com valor. Portanto, você tem que estar munido de todas essas informações que vai permitir que você entenda e conheça, obviamente, com muita profundidade o seu produto, o seu serviço. E aí você vai entender, vai mostrar para o paciente, fazer com que ele entenda que o seu produto ajuda ele, paciente, cliente, agregando toda uma série de situações que faz com que ele se sinta repleto. Então, ser autoridade na hora de prestar um atendimento
principalmente um atendimento que é chamado de atendimento de excelência, isso vai te mostrar como vai fazer com que seu paciente se sinta valorizado no atendimento. Consequentemente, esses benefícios que ele adquiriu, ou seja, seu serviço e seu produto, vai agregar mais valor àquilo que você obviamente vai oferecer. Então ele vai ser mais caro, você vai ganhar mais com isso. Outra coisa que eu já citei e é vital, você tem que conhecer o seu público-alvo. Não tem como trabalhar, não tem como agregar valor se você quiser atirar para todo lado. Ah, eu atendo de tudo. Tem 200 mil fisioterapeutas que atendem de tudo. E tem 200 mil fisioterapeutas vivendo uma vida medíocre. Mas nós conhecemos colegas, né? Eu tenho um grande amigo que trabalha com FNP, que a sessão dele é R$800. Ele tem horário para depois de 6 meses. Bom, ele mora numa grande capital do país, ele tem público que paga isso, mas paga isso por quê? Porque ele agregou valor para que conseguisse receber isso. Consequentemente, o trabalho dele é diferenciado. Ele atende principalmente estrelas e pessoas extremamente ricas. Por que ele fez isso? Por que ele conseguiu isso? Porque ele agregou valor. Aquilo que ele oferta, os benefícios que ele proporciona, supre as necessidades de quem consome e dá sempre um plus a mais dentro desse processo. Então você tem que estar preparado nesse sentido para fazer o quê? Elaborar toda e qualquer estratégia que seja super eficiente para que isso funcione. Você vai ter que sentar, planejar. Se você tem uma equipe de trabalho, vai ter que planejar com a sua equipe de trabalho para que você faça com que o seu público-alvo fidelize a sua clínica, o seu consultório, você, fisioterapeuta, como seu produto, e aí você vai para a propaganda de mercado. Consequentemente, uma coisa puxa a outra. Outra coisa importante que parece bobinha, mas não é. Dentro do nosso atendimento, você tem que cuidar do ambiente que você vai trabalhar. Então, ter um ambiente adequado para vender o seu produto é fundamental para o seu cliente e paciente, ou para ofertar os seus produtos e serviços para quem está te consumindo. Porque o paciente sempre vai levar o quê? Aquela impressão do serviço que está sendo realizado. Então o lugar tem que estar muito bem organizado, começando pela sala de espera até a sua sala de atendimento, o seu ginásio terapêutico. Ele tem que ficar com conforto na entrada, tem que ser limpo, claro, organizado, agradável. E aí o acolhimento do ambiente tem que ser fundamental, ele tem que ser o quê? Equilibrado, para que você tenha o quê? Tantos aspectos de música, cheiro, odor, claridade, tudo muito alinhado para que o seu paciente sinta-se confortável e muito à vontade para trabalhar com você dentro da sua clínica. Se você tem uma clínica completamente bagunçada e desorganizada, vai ser muito complicado de você conseguir agregar valor dentro do seu trabalho. Outro aspecto muito importante que eu preciso falar com vocês é o seguinte: você tem que conhecer a sua concorrência. Não basta conhecer o público-alvo, eu preciso saber o que é que a concorrência está fazendo no mercado de trabalho que eu vou atuar. Então, quando você escuta o pessoal falar, eu trabalho atendendo tudo, quem atende tudo cai numa concorrência muito alta. Existem muitas pessoas que atendem tudo. Consequentemente, você dilui muito o grau do seu atendimento. Consequentemente, dificilmente você consegue construir, atendendo tudo, um produto que agregue muito valor a uma determinada situação. Consequentemente, se você atende qualquer coisa que te aparece, dificilmente você consegue agregar valor, porque se eu tenho que pagar 200 para ser atendido por você e o cidadão ali do lado cobra R$30 fazendo a mesma coisa, sem diferencial nenhum, eu vou no cidadão que cobra R$30. É simplesmente assim que funciona no mercado. Então eu preciso saber quais são os meus concorrentes e a partir das informações que eu tenho dos meus concorrentes, eu preciso entender o quê? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos dos meus concorrentes. Então eu preciso saber quais as técnicas de atendimento que os meus concorrentes estão trabalhando, quais as estratégias de marketing que esses concorrentes estão utilizando, quais os serviços específicos que os concorrentes ali do meu lado estão trabalhando e, obviamente,
quais são as reclamações que os clientes deles têm com relação ao atendimento. Porque só assim você consegue vencer a concorrência. Você precisa do quê? Informação. A partir do momento que você consegue identificar as oportunidades que estão se mostrando, que estão se apresentando para você, você vai conseguir agregar valor ao quê? Ao seu produto e serviço. E aí você vai convencer o seu cliente que na clínica da esquina ele não consegue ter uma proposta melhor que a sua. Não importa que ela seja mais barata. Então é muito importante você se preocupar com isso. Outra coisa vital, você tem que prezar pelo atendimento, ou seja, a qualidade do seu atendimento. E sabe aonde começa a qualidade do seu atendimento? A qualidade do seu atendimento, ela se inicia desde o momento que o paciente pisa na sua clínica. Então esse é talvez o ponto mais importante para você agregar valor. Então quando você tem um consultório de saúde, quando você tem uma clínica de fisioterapia, quando você tem um ambulatório, quando você tem um centro de reabilitação, ou você trabalha no hospital, ou você dirige um hospital, qualquer que seja o atendimento de saúde que você preste, você tem que zelar pela excelência no atendimento. Afinal de contas, veja só, a experiência vivida pelo seu paciente-cliente durante e após a consulta é que vai ser determinante se ele vai retornar ou não à sua clínica. Tudo dentro da sua clínica tem que ter um atendimento de qualidade. E isso começa, sabe aonde? Começa ali, ó, na sua secretária, na equipe da linha de frente, em quem está recebendo o seu paciente. A pessoa que está ali na frente tem que conhecer exatamente a proposta de trabalho que você faz. Tem que estar alinhado com a sua qualidade de trabalho. A pessoa tem que passar essa informação. Então, você tem que seguir um padrão de atendimento que, a partir do momento que ele entrou no seu consultório, ele continua tendo uma excelência de atendimento desde o início da sua equipe na porta de entrada até o atendimento lá no seu tablado, na sua maca ou aonde quer que seja, se você trabalha com pilates, o que quer que seja. Ele precisa entender que ele vai se sentir ali na recepção, vai ter atenção, vai ser um atendimento humanizado, que vai prezar pelo quê? Cordialidade, pontualidade. Isso tudo é super valorizado pelos clientes, pelos pacientes, principalmente quando a gente vai para uma consulta. Você vai para uma consulta médica, chega lá, é por ordem de chegada. Você chega às 7 horas da manhã, é atendido às 11h30. Você já está irritado, com fome, está destruído por dentro emocional. Eu fico enlouquecido quando acontece um negócio desse. Não suporto atendimento por ordem de chegada. Isso é péssimo. O que acontece? A pessoa espera, a pessoa está com dor, está passando mal, está precisando esperar um exame. É horroroso. Então, a gente precisa trabalhar desde a nossa porta de entrada até a qualidade do nosso atendimento. Tem que ser de maneira assim excelente. Portanto, a excelência no atendimento é vital, em todos os aspectos do atendimento. Para o nosso negócio, principalmente na área de saúde, é vital. Além disso, você pode ter aquilo que eu já venho batendo em cima. Inovações, como por exemplo, você pode ter uma agenda automatizada. Você pode confirmar a consulta do seu paciente por SMS, tem programas que fazem isso. Você pode proporcionar para o seu paciente um aplicativo onde ele tem uma ficha de anamnésia, onde ele já preenche para você todos os dados dele antes da sua consulta, que já é feito por muitos profissionais da saúde, fácil de encontrar no mercado. Você pode ter isso e quando ele chega para o atendimento você não precisa nem perder tempo, você vai trabalhar apenas os aspectos que ficou como brecha, que você como profissional precisa ter, perguntando ali no front, no tete-a-tete. Isso é muito importante. Então, ali você já tem todas as informações digitalizadas, você perde menos tempo no atendimento, na sua avaliação e já parte para o que interessa. O seu paciente-cliente, ele quer qualidade. Quando você atende ele muito rápido, de maneira extremamente focada e trabalhando com qualidade, ele vai se sentir como? Vai se sentir nas alturas. Esse é o profissional que eu queria que me atendesse. E aí ele não te larga mais. Consequentemente, esse paciente não vai esperar, você vai errar
muito menos na sua consulta, porque você já vai ter todas essas informações na mão, e aí, obviamente, você tem o quê? Uma ferramenta muito importante para que você consiga o quê? Conquistar o seu cliente e paciente de maneira muito mais fácil. Hoje todo mundo usa isso. Hoje todo mundo sabe o que é um aplicativo. E você pode fazer um aplicativo que seja autoexplicativo ou usar o que já tem no mercado. Pensa nisso, isso é muito importante. Outra coisa que é fundamental dentro desse processo, se você criar todos esses artefatos para que você consiga agregar valor, você não pode esquecer que você tem que ter, sem sombra de dúvida, um investimento em comunicação. Na sua comunicação, na comunicação da sua equipe, na comunicação do seu produto, serviço. Então, quando a gente está falando em serviço de saúde, principalmente, a gente vai desenvolver o quê? Uma relação duradoura com o nosso paciente-cliente. Como assim duradoura? Olha, normalmente um paciente vem para a fisioterapia, ele não vem para fazer uma sessão só, ele vem para fazer várias sessões. Se a gente está atendendo num convênio, o convênio obviamente joga aquele ciclo de 10 em 10 sessões, sendo particular é completamente diferente, mas ele não vem para fazer uma sessão e ir embora. Então, a área de saúde tem essa característica. Consequentemente, você tem que ter um processo de comunicação para o seu paciente-cliente que seja clara, efetiva, e isso é fundamental. Você tem que se manter acessível a esse paciente. Como isso funciona? Ora, você tem que ter uma comunicação por WhatsApp. WhatsApp todo mundo tem, mas você tem que simplesmente dar retorno, tem que se interessar, tem que ter um sistema de interesse para o seu paciente, para que quando ele chegue em casa, depois de algumas horas, ele receba uma mensagem: olá fulano, como é que você está se sentindo depois do nosso atendimento hoje? E aí você pode simplesmente, se tiver respostas positivas ou negativas, trabalhar depois um call center, trabalhar um telefonema para aquele paciente, para simplesmente dar uma atenção a mais. Veja só, é um pacote de benefícios a mais que você vai fornecer para o seu paciente para agregar valor ao seu atendimento. Isso não custa nada, o WhatsApp é de graça, ligação, se você tiver pacotes telefônicos, é de graça praticamente. Você vai ter, não vai custar a mais para você ficar ligando. Então assim, é muito importante você ter essa via, ou mandar por e-mails. De repente tem gente que gosta de receber e-mail, então tem como você disponibilizar isso para o seu paciente da maneira que ele se sentir. De que forma? Da maneira que ele se sentir mais confortável dentro daquilo que ele curte. Então é muito interessante você fazer isso. E outra coisa importante depois do atendimento e de quando o paciente sai do seu atendimento e vai embora para a casa dele, é uma coisa chamada pós-venda, ou seja, pós-atendimento. Mesmo após a realização de um serviço, é fundamental que você, fisioterapeuta, você, sua empresa, você, clínica, você, centro de reabilitação, você, hospital, mantenha contato com o seu paciente-cliente. Dessa forma, gente, você garante que ele faça novas compras. E é isso que você quer. Agregar valor e que ele consuma mais você, que ele faça uma propaganda a mais de você, que mais pessoas consumam você como atendimento. Consequentemente, você está fidelizando. Nesse sentido, você, fisioterapeuta, você que é a sua empresa, pode adotar o quê? Medidas de uso para e-mail, rede social, aplicativos, telefonemas. Então, assim, coisas que a gente trabalha no dia a dia hoje, redes sociais, todo mundo praticamente trabalha. Você não precisa ser um expert em redes sociais para trabalhar isso. Então, para entrar em contato com o seu cliente, né, você precisa, com certeza, ter uma coisa vital para saber se o seu produto está realmente agregando valor. Feedback, retorno, resposta do serviço que você ofereceu. Então, toda vez que você vai fazer alguma coisa, a empresa não dá a mínima para você depois, você fala, pô, fui lá, fui atendido, tal, tá, mas depois ninguém falou nada, eu não sei o que aconteceu. Por isso, as empresas mais bem-sucedidas, as pessoas mais bem-sucedidas, elas sempre procuram dar um feedback de retorno e buscar esse feedback de retorno. Lembra que eu falei no começo? Via de mão dupla. Eu preciso saber como é que o meu serviço foi recebido pelo meu cliente. Portanto,
além de oferecer com base no histórico de compra que esse paciente realizou dentro daquilo que você ofertou, você precisa ofertar oportunidades exclusivas para o seu cliente paciente. Isso é fundamental. E para isso você precisa fazer o quê? Uma pesquisa de satisfação. Muitas vezes as pessoas têm medo de pesquisas, de ter retorno, mas a maioria das empresas que tem esse tipo de retorno, de busca, que são pesquisas de satisfação e de saber se aquilo está funcionando ou não, se as respostas forem negativas, você tem uma ferramenta riquíssima na sua mão que você vai poder usar para quê? Para simplesmente corrigir os erros e a partir daí fidelizar o seu cliente paciente. Então, você deixa um canal aberto sempre quando você faz pesquisa de satisfação, um canal de comunicação com esse seu cliente paciente. E isso é fundamental, porque o seu público-alvo, ele precisa ter um retorno, e esse retorno tem que ser rápido. Então, se você fez alguma coisa que ele não gostou, imediatamente você tem que ofertar um novo pacote de serviços que seja melhor do que ele fez, talvez até pelo mesmo preço, porque aí você está tendo que recuperar uma coisa que não funcionou, para que depois você consiga agregar valor na sequência. E a partir daí, você retorne a fidelização do seu paciente cliente. Então, no que diz respeito às demandas, o que você, como empresário, fisioterapeuta, autônomo, dono de clínica, de hospitais, centro de reabilitação, qualquer que seja a sua função, principalmente se você tiver uma equipe de trabalho, você deve implementar pesquisas de satisfação. Isso é muito importante porque quem consegue ouvir o seu público-alvo consegue ter um feedback extremamente positivo para manter um serviço que tenha qualidade e para manter também o quê? Uma elevação quando você receber uma informação de que aquilo não foi legal. Então, a intenção é ouvir quem verdadeiramente merece ser ouvido. E quem é que merece ser ouvido? O seu cliente. Ou seja, o seu consumidor, aquele que está consumindo o seu trabalho, o seu serviço ou produto, depende do que você trabalha, né? Uma vez que ele tem o quê? Propriedade para te dar o retorno. Pô, você fez um tratamento, ficou ótimo. Ele vai te dar o retorno que ficou ótimo. Olha, ficou bom, mas depois de algumas horas eu voltei a sentir dor, não estou me sentindo confortável. Então, a experiência do feedback permite que você consiga implementar melhoras dentro dos programas de tratamento que você vai proporcionar, quer seja você seja autônomo, quer seja você tenha uma empresa. É muito importante você entender isso, que em seu negócio você também mostra ao seu público que você se importa com o que ele pensa e com o que ele tem a dizer. Não basta ele te dar um retorno e você não retornar o feedback que ele te deu. Você precisa obrigatoriamente mostrar para ele que você viu a resposta e que você tem que retornar dando informação, quer seja olhando uma informação positiva ou olhando uma informação negativa. Sempre olhe de que forma? Olhe com bons olhos, porque é fundamental dentro de uma pesquisa você olhar com bons olhos aquela informação. Se ela foi ruim, nossa, muito bom. Eu, Marcelo, pego aquilo e mudo aquilo imediatamente, transformo aquilo numa situação que seja positiva para que num próximo atendimento eu consiga ofertar o quê? Uma qualidade mais alta. E aí eu estou agregando valor. Mas eu vou te ajudar mais um pouquinho. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou te dar 10 dicas para você começar a refletir e pensar como é que você vai trabalhar. Olha só, primeiro, invista em fortes ações de branding. O que é branding, Marcelo? Nunca ouvi esse termo. Na internet hoje é muito comum você achar esse termo. É a sua marca, a formação da sua marca pessoal. É muito importante você trabalhar esse aspecto como profissional da área de saúde. Outra coisa muito importante, não compare produtos. É a segunda dica. Produtos diferentes não têm os mesmos resultados, não são parâmetros. Então é muito importante você comparar sempre o produto que você está ofertando com o mesmo produto que está sendo ofertado de outra forma. Tem que ser o mesmo produto, só aí você consegue ter parâmetros para saber se o que você está ofertando realmente está sendo de boa qualidade.
Outra coisa, terceira dica, faça um check-up do seu produto o tempo todo e vá identificando o que é que pode ser melhorado. Porque não me venha me falar que você oferta um tratamento há 10 anos e ele não pode ser melhorado. Isso é mentira, você está se enrolando, você está enrolando o seu paciente cliente, você está simplesmente enganando a si próprio. Consequentemente, você não está agregando valor a você, terapeuta, aquele que vai vender o produto. Quarta dica, ofereça produtos e serviços relacionados. Lembra que eu falei? Monta um pacote a mais. Oferta um plus para o seu paciente. Faz com que ele saia com um volume muito maior de informações. Isso é muito importante. E aí vem a quinta dica, mostre sempre os benefícios do produto. E não somente as características, olha aqui você vem porque você vai emagrecer, tirar a gordura localizada do seu abdômen, tirar sua estria, tirar sua celulite, assim por diante. Não, mostre todos os benefícios e não só aquilo que você vai fazer para vender o produto. Mostre tudo que traz de bom do seu produto, para que ele saia falando assim, nossa, eu comprei muito mais do que uma queima de gordura localizada, ou eu comprei muito mais do que um atendimento para uma disfunção de dor na coluna vertebral. É muito importante você investir nessa dica. Sexta dica, invista na boa comunicação e no relacionamento com o seu cliente. A comunicação hoje é vital. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas trabalham intensamente a comunicação. Quer seja a sua própria comunicação, a comunicação da sua equipe e a comunicação da venda do seu produto, aquilo que você vai estar ofertando para o mercado. Sétima dica, conte com um canal de suporte para o seu cliente. Se for no WhatsApp, que seja num WhatsApp profissional ou que seja numa página de internet, você tem que ter um canal de suporte para que ele possa acessar e ter o quê? Uma resposta rápida. Oitava dica, ofereça degustação para o seu cliente. Se ele está comprando um determinado serviço, mostra aquilo que você pode fazer a mais para que ele fique repleto no atendimento. Então assim, ele veio trabalhar uma dorzinha lá na coluna, mas de repente, olha só, eu estou vendo aqui que você está com uma musculatura não muito adequada aqui nos seus adutores, não sei aonde, vamos trabalhar um pacote um pouco a mais, vamos trabalhar um pouquinho a mais, dá uma degustação daquilo que você pode fazer. Olha, você viu que você melhorou a postura quando eu melhorei isso, você estava tratando do seu pé, mas a sua postura estava ruim. Muito bem, você tem que ter um outro olhar e oferecer uma degustação para ele falar assim, nossa, esse cara me olha como um todo, então eu estou dando aquilo que a gente chama de degustação. Outra coisa, outra dica importante, elimine os gargalos durante o processo. O processo tem que ser facilitatório. Você tem que fazer com que o cliente chegue e ele consiga fluir pela sua clínica, pelo seu ambiente de tratamento, por onde o seu serviço vai ser ofertado. Não deixa a coisa emperrando em determinados momentos. Faz a coisa seguir um fluxo, para que não tenham gargalos dentro daquilo que você está desenvolvendo para o seu cliente. Décima dica, inove. Tenha diferenciais. Isso é fundamental. Sabe por quê? Porque o diferencial, a inovação, lembra que eu falei? Usa aplicativo, oferece vários plus a mais para ele, para que ele saia dali olhando para a primeira dica, que é o seu branding pessoal extremamente fortalecido. Isso é muito importante. E sabe por quê? Porque você pode ganhar muito dinheiro com isso. Qualquer coisa é alcançável. A partir daí você não se limita mais. Acredite, presta atenção naquilo que você se limita. Se tem coisas fazendo que você não consiga se desenvolver, vá trabalhar esses pensamentos que estão fazendo com que você não consiga se desenvolver. Existem técnicas para isso, existem técnicas que tiram seus limites, que te dão liberdade, que te solta, que faz com que os bloqueios que você tenha, eles acabem. Isso é extremamente importante. Sabe por quê? Porque você pode não acreditar, mas olha só essa imagem.
a nossa mente consciente é a menor parte do que está sendo mostrado por você. Então você precisa entender que aquela mente inconsciente, aquilo que está dentro do seu subconsciente, ela é a maior parte de você, que são as suas crenças, aquilo que você foi formado para ser. Então assim, isso é muito importante de você pensar. Sabe por quê? Eu não estou tendo sucesso profissional, eu não consigo agregar valor. Sabe por quê? Da onde vem isso? Isso começa lá na escola. Como assim, Marcelo, começa na escola? Olha só, a escola não ensina você a ganhar dinheiro. A escola ensina você a viver passando na média. E tem escolas que passam com média 5. Imagina um atendimento nota 5. Como é que o seu cliente sai? É um atendimento medíocre. Você não agrega valor nenhum, fisioterapeuta. Presta atenção. Se você tem um atendimento média 5, você é medíocre. Se você tem um atendimento média 7, não é tão ruim, mas também não é tão bom. Por isso, quando a gente se formou, a gente batalhou para passar o quê? Na média. Na escola, desde a nossa formação na base, a gente simplesmente foi formado para trabalhar na média. E aí você tem que fazer um trabalho extremamente intenso para sair desse ciclo vicioso, que é o ciclo que te jogou na mediocridade. E aí você não consegue agregar valor, porque o seu trabalho realmente não tem valor. A sua mente consciente, ela simplesmente responde a todo tipo de estímulo que você teve durante toda a sua vida. E o tipo de estímulo foi qual? Foi um tipo de estímulo para fazer a média e ter a vidinha que você acha que dá para levar. Se é isso que você quer, parabéns. Desliga o vídeo, não continua assistindo. Deleta a minha página. Agora, se você quer ganhar mais, se você quer agregar valor, se você quer subir na vida, se você quer conquistar aquilo que você almejava lá atrás, você precisa fazer o quê? Agregar valor, precisa ser produtivo, tem que mostrar resultado. Por quê? Porque é o resultado no mercado de trabalho que te faz agregar valor. Você tem que ter performance. Performance traz o quê? Lucratividade. Por quê? Sabe por quê? Porque você conseguiu agregar valor. E quando você agrega valor, a gente tem que lembrar da seguinte coisa: não adianta eu querer me matar trabalhando o dia inteiro, porque isso é uma fantasia. Que esforço, ele é premiado. O esforço não é premiado. O que é premiado é o mérito. E quem é que julga esse mérito? É o mercado. O mercado de trabalho é que julga isso. E ele lembra, olha para os resultados. E quando a pessoa tem muito resultado, ela com certeza vai conseguir o quê? Agregar valor. E isso vai te levar ao quê? Ao que você deseja. A ganhar mais, a ter sucesso. Então, você precisa obrigatoriamente acreditar que você tem o quê? Que você é possível conquistar aquilo que você sonha há tanto tempo. Você tem que acreditar que você pode mudar isso, você tem que acreditar que você tem habilidade e basta você desenvolver uma mente forte para que isso chegue lá, para que você dê um basta naquele atendimentozinho de receita de bolo, para que você dê uma guinada na sua vida profissional que vai mudar a sua vida pessoal. Acreditar que o mais importante, que você merece isso. Se você acredita que você merece isso, você tem que mudar esse processo imediatamente. Você tem que parar de se sabotar, porque se você continuar se sabotando, a vida continua medíocre. E aí você não consegue ter sucesso profissional, não consegue agregar valor, isso não consegue te trazer dinheiro. E aí é muito difícil de viver com pouco, você sabe bem disso. Então, você tem que ter uma meta que é chamada de inacreditável. Eu vou ofertar um volume de coisas que vai me trazer valor agregado. E isso, sem sombra de dúvidas, vai fazer o quê? Vai te trazer sucesso. Então você precisa obrigatoriamente acreditar que você vai conseguir ter sucesso. Por quê?
porque você merece isso agora. Legal, pessoal? Espero ter colaborado com vocês, espero ter trazido umas ideias para que você consiga mudar isso agora na sua vida. Você merece o sucesso. Legal, pessoal? Beijo no coração, fiquem com Deus. Valeu?